Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano Moraes e nós estamos dando continuidade aos exercícios de fixação do livro do Beatriz Alvarenga, capítulo 7, que trata sobre hidrostática. Agora, nesse vídeo, nós vamos ver o último exercício que eu vou trabalhar com vocês, dos exercícios de fixação. A partir de agora, os próximos vídeos serão dos problemas e testes e problemas suplementares, que são um pouquinho mais difíceis. E eu não estou pegando todos os exercícios aqui para vocês, tá? Os outros vocês podem resolver. Então aqui diz o seguinte, a figura desse exercício mostra um cilindro cuja área da base é 10 centímetros quadrados, então é esse cilindro aqui, cuja área é 10 centímetros quadrados, flutuando em um líquido, ele não diz qual é o líquido, cuja densidade é ρ do líquido igual a 3 gramas por centímetro cúbico ou 3 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. Ele já está fazendo conversão aqui para vocês, para deixar mais fácil, né? Que moleza, né? Notem aqui que para converter de um para o outro, ele só multiplica por 1000 aqui, né? 10 na terceira é 1000. Lembrando que o empuxo pode ser calculado pela expressão E igual a ρ do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração gravitacional. Responda. Nossa, ele está dando tudo aqui para vocês, né? Na letra A, qual é em metros cúbicos o volume do líquido deslocado pelo cilindro? Bom, aqui eu vou calcular na letra A o volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é o volume somente dessa parte submersa aqui do cilindro. Então, eu não vou usar todo o cilindro, eu vou usar só a parte submersa. Como é o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura dele. Só lembrando que nós vamos usar só a parte submersa. Então, esse volume do cilindro, eu tenho a área da base, 10 centímetros quadrados, vezes a altura dele, 5 centímetros. E aí você pode me perguntar, professor, mas eu não tinha que fazer em metro cúbico? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu calculo isso aqui, 50 centímetros quadrados vezes centímetros cúbicos, e daí faço a conversão, ou eu já transformo para calcular. Volume do cilindro é 10 centímetros quadrados, é 10 vezes 10 na menos 4. Eu estou falando em área, centímetro quadrado, então a relação não é 10 na 2, é 10 na 4. Então 10 na menos 4, vezes a altura, 5, vezes 10 na menos 2. Por quê? Porque a altura é linear, ok? Então aqui do mesmo jeito, 10 vezes 5 dá 50, vezes 10 na menos 4, com 10 na menos 2, 10 na menos 6 metros cúbicos. Então eu poderia converter isso aqui, ou simplesmente vou convertendo as unidades direto. Ok? Na letra B, ele pergunta, qual é em newtons o valor do empuxo que o cilindro está recebendo? Bom, para saber o valor do empuxo, eu tenho dois caminhos possíveis. Ou eu olho para o peso do líquido deslocado, ou eu olho para o peso do cilindro, porque o cilindro está flutuando. Só que eu não tenho o peso do cilindro aqui, então eu vou ter que olhar para o peso do líquido deslocado. O peso do líquido deslocado, bom, eu posso olhar para a massa dele e depois para o peso. Eu tenho o volume e eu tenho a densidade. Vocês sabem melhor que eu que densidade é massa sobre volume. Portanto, a massa desse líquido deslocado vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Então, aqui eu vou colocar lá massa do líquido deslocado igual densidade do líquido deslocado. Ele já vou trabalhar no sistema internacional. 3 vezes 10 na terceira, quilograma por metro cúbico, vezes o volume do líquido deslocado. 50 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. 3 vezes 50, 150. 150 vezes 10 na menos 3. 10 na 3 na menos 3. E isso, o quê? Quilogramas. E para saber o peso do líquido deslocado? Então, o empuxo igual a peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado é o quê? A massa do líquido deslocado vezes G. Então, a massa do líquido deslocado a gente já tem 150 vezes 10 na menos 3, vezes G, que é 10. Então, vai dar 150, vezes 10 na menos 2.
Vou arrumar isso aqui já em newtons, né? Já está em newtons no sistema internacional. Vou arrumar isso aqui, ó. Vou andar 1, 2. Então, o empuxo vai ser 1,5. Ó, vou andar 2 casas, tiro 2 lá, newtons. Eu tenho um empuxo de 1,5 newtons. Aí ele pergunta qual o valor do peso do cilindro. Bom, gente, lembra que nós comentamos agora há pouco? Eu tinha dois caminhos, ou pelo peso do volume, peso da massa do líquido deslocado, ou então pelo peso do cilindro, porque ele está flutuando. Nesse caso, como ele está flutuando, o peso do cilindro é igual ao empuxo exercido sobre o cilindro, 1,5 newtons. Ok? Então, comente aí se você faria por esse caminho, se você tentou por outro caminho, quais foram as dificuldades que você encontrou ao tentar resolver esse exercício, ou se você achou muito fácil, comente aí para a gente poder aprimorar um pouco nossos estudos. Um abraço, no próximo vídeo nós já vamos entrar com alguns exercícios dos problemas e testes. Até!